Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos. Hoje eu estou aqui num cenário diferente, num horário diferente, aqui na nossa loja em Lote 15, porque ontem, que era dia da gente fazer esse vídeo, foi um dia muito corrido mesmo. Hoje tivemos a visita do Bispo Crivella na nossa igreja e se imagina como foi, né? Graças a Deus deu tudo certo, foi uma reunião fortíssima e muitas pessoas foram abençoadas que estavam presentes lá. E hoje nós vamos falar, como falei ontem, na nossa comunidade, sobre que uma pequena fé é o suficiente para mudar a sua história. Está escrito aqui em Mateus 14, 28, 31. Está escrito assim: respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo o Senhor Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nessa passagem, muitas pessoas só veem o lado negativo, só veem o lado que Pedro, ele afundou nas águas, só vê isso, mas não vê que aconteceu algo extraordinário. Pedro andou sobre as águas do mar, ele andou. Mas as pessoas só querem ver o lado negativo. Para ele ter andado sobre as águas, qual deve ter sido o tamanho da fé de Pedro? Vamos ler aqui o que o Senhor Jesus falou em Mateus 17. Porque a fé que vocês têm é pequena. Olha só, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, inclusive foi o que o bispo falou ontem aqui na igreja, grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Tamanho do grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é praticamente do tamanho da finura de uma folha. Imagina, se você tiver uma fé desse tamanho, quase imperceptível, uma pequena fé mesmo, essa fé é o suficiente. Ela é poderosa o suficiente para poder mover um monte. Esta fé foi a mesma fé que fez com que Pedro andasse sobre as águas. Então, imagina, você tendo uma fé desse tamanho, ela move montanhas, ela anda sobre as águas. O que ela não é capaz de fazer com a sua história? Ela é capaz de mudar toda a sua história, de entregar a você aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. O que não pode acontecer é você ter medo, que o que anulou a Pedro, o que fez Pedro afundar, foi o medo, foram as dúvidas. Isso fez com que ele afundasse. E é isso que faz com que muitas pessoas não recebam aquilo que elas necessitam, porque elas têm dúvida. Elas creem, mas não creem duvidando. E aí, por conta disso, ela anula a fé, ela afunda na fé. Então isso é o mais importante. O mais importante não é o tamanho da sua fé. O mais importante é você eliminar a dúvida da sua vida, eliminar o medo da sua vida. Não tem como o ser humano não sentir medo, mas a fé, ela tem que ser maior. Ela tem que ser maior, porque ela sendo maior, ela vai anular a dúvida, o medo, e vai entregar para você a resposta que você precisa. Se você precisa que se movam as montanhas vão ser movidas através da sua fé.
Se você precisa andar sobre o mar, você vai andar sobre o mar. Porque a sua fé é suficiente para acontecer isso, para mudar a sua história. Tá certo? Deus abençoe a todos. Você achou essa mensagem forte? Compartilhe com uma pessoa para que essa pessoa também seja abençoada, avivada e despertada. Tá certo? Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Tenha um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.